Sejam bem-vindos a mais um podcast, Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre criatividade e identidade. E para falar sobre esse assunto, eu não estou sozinha aqui. Eu estou com Felipe Rodrigues, que é formado em Publicidade e Propaganda em 2008, graduado no Rema em 2010, na Escola de Ministros em 2011 e a Escola de Missões em 2018. Ele é o diretor de criação do Ministério Verbo da Vida há mais de 14 anos e professor do Rema desde 2012 e é o meu professor também, né? Estamos finalizando a matéria. Em 2025, fará 20 anos que trabalha com criatividade. Além de avivalista, ele viaja o mundo compartilhando sobre criatividade bíblica, pregando a palavra de Deus falada, mas também cantada. Ele é cantor e compositor. Seja bem-vindo, Felipe, ao podcast. Débora, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Amém. Mesmo em meio a essa agenda louca, corrida, voz quase indo embora. Sim. Mas é uma honra estar com você. Amém. E poder ter a oportunidade de abençoar você que está nos assistindo. E a gente não tem noção de onde esse podcast vai chegar. Amém, né? Amém. Usar as ferramentas para alcançar os povos que Deus nos confiou. Amém. Essa é a nossa missão, né, professor? Professor, então vamos começar o podcast. Fique à vontade para você falar sobre como foi que a criatividade você descobriu. Eu sou um ser criativo e vou usar isso para a glória de Deus. Então, a verdade é que geralmente as pessoas costumam fazer o Rema, né, a escola bíblica, né, o centro de treinamento bíblico Rema, antes mesmo de ir para a faculdade. Para o quê? Para chegar na universidade já com uma base bíblica, mas tensionando, a ideia real é o quê? É se manter em Cristo. Porque foi-se pintado um quadro, ou a universidade tem uma imagem que é um antro de perdição, onde a gente encontra conhecimento e perde ao mesmo tempo. É mesmo. Né? O conhecimento natural é adquirido e o espiritual é perdido. E, na verdade, eu nunca vi dessa maneira. Porque o Rema, ou qualquer outro curso bíblico, não é uma maneira simplesmente de te fazer não pecar. Essa decisão de não pecar deve existir em nós antes mesmo de fazer qualquer curso. Né? Então, comigo foi diferente. As pessoas geralmente fazem o Rema e vão fazer um curso, uma universidade, né? Uma graduação. Eu optei em fazer primeiro publicidade e propaganda e depois eu fiz o Rema, né? Então, eu me graduei em 2008, como você falou, em publicidade. E você já era cristão? Eu nasci um lar cristão. Legal. Sou crente desde sempre. Aí eu brinco com o pessoal que existe um poder no testemunho daquele que traficou, se prostituiu, se perdeu, roubou, foi preso e aí mudou de vida. Porque quando a palavra chega na vida de alguém, realmente evangelho é isso, né? Mudança de vida. A vida muda completamente quando você passa a acreditar em Jesus e na obra dele. Mas eu percebo que existe um poder também na vida daquele que permaneceu firme durante a vida toda. E um benefício gigante, né? Você tá com Deus aí a vida inteira. Sim, é um relacionamento. E para você ter noção, e tem tudo a ver com o assunto, eu lembro da minha primeira experiência com Deus, aos 6, 7 anos de idade. Não, como hoje. Eu ia para a igreja e ficava aquele menino que dormia na igreja, no banco da igreja, né? E aí fui crescendo na igreja e eu lembro que em casa eu tive a primeira experiência com Deus, onde Deus disse a mim quem eu era. Eu agarrei, eu peguei essa imagem, essa identidade que ele me apresentou. Por incrível que perível, como diz o Matuto, por incrível que perível, eu estava de frente do espelho, mas foi literalmente o que aconteceu comigo, né? Como Deus fez com Davi. A gente vê a história de Davi e a gente sabe que não foi Saul que escolheu Davi rei. Foi Deus que escolheu Davi rei. Mas o que foi que Saul fez? Saul só apresentou Davi a Davi mesmo, né? Só apresentou ele a ele mesmo. Foi o que Deus fez comigo aos 6, 7 anos. Ele me apresentou a mim mesmo, eu acreditei no que ele me mostrou e durante o decorrer a vida foi me empurrando para lugares que me distanciaram daquela realidade. Tá dando para entender? Sim. E aí você falou que foi diante do espelho?
E foi diante do espelho que eu me vendo, Aham. que ele me apresentou a mim. Eu acreditei no que eu vi, só que a vida foi me empurrando para lugares que iam me distanciando. Uhum. Mas ao passar que as coisas da vida, né? Como, por exemplo, o quê? Divórcio dos pais, Sim. algumas perdas que eu fui tendo durante a vida, ia tentando arrancar de mim algumas coisas. Uhum. E uma delas era a essência da identidade, né? Uhum. Mas eu sempre fui lutando contra isso, em busca da identidade. Graças a Deus. O tempo todo focando no que Deus havia falado e agarrando aquilo, ainda que a realidade externa não cooperasse com aquilo, mas pelo fato de eu não tirar os olhos daquilo, né? Eu mirei naquilo que Deus me mostrou, desenho. Eu amo trabalhar com isso, porque eu trabalho com a mesma coisa que Deus trabalha. Eu trabalho com imagens, né? Uhum. E foi uma imagem, ainda criança, que Deus me mostrou de mim mesmo, que fez com que eu chegasse aqui hoje. Glória a Deus. Né? Você guardou aquilo que Deus te mostrou. Aquilo que ele me mostrou. Que você era imagem e semelhança dele. Imagem, tem a promessa geral, a realidade geral, que é o quê? Somos imagem e semelhança, isso serve para todo mundo. Sim. Mas tem o desenho específico, Uhum. único, com os detalhes que eu sei exatamente como eu era, ainda que eu não fosse. Uhum. Né? Ele me mostrou como eu era, como eu iria ser, mas isso que eu iria me tornar, eu sempre fui. Uhum. E isso está escrito em Salmos 139, né? Que fala sobre a nossa essência, que ele viu cada um dos nossos dias, ainda quando a gente não havia vivido nenhum deles. Ele já escreveu, já viu, inclusive eu, no Deus e Débora, ele já tinha visto ainda quando eu era substância informe. É incrível, né? Então isso é incrível, né? Incrível até você começar a crer. Aí passa a ser crível. Essa semana eu falei assim pra Deus, eu falei, Pai, como eu te amo, como eu te amo. E aquela vontade de agradecer a Deus mesmo. Pai, eu te amo, eu te amo. E aí ele responde, eu te amei antes de você me amar. Isso. Então, quando você para pensar nisso, que quando você tá ali agradecendo a Deus, amando, Senhor, muito obrigada, porque tu fizeste-me de forma tão maravilhosa, escrevestes o meu futuro. Você diz que ama o seu pai, mas ele já te amava antes de você saber. Que amor é esse, minha gente? Isso aí. Que amor é esse? E aí, professor, depois que você teve esse entendimento, aí veio a faculdade, você, mesmo na faculdade, se manteve cristão? Porque a gente sabe que a faculdade tem muitas influências, né? Sim, claro. E a de humanas, assim, tem, né? Não sei onde é que você... Sim. Então, me mantive sim, como eu falei para você, foi por direção. Primeiro, eu fiz a universidade, foram 4 anos de publicidade, e que, sabe aquela universidade que você dizia que queria fazer quando era criança? Porque eu já percebia o elemento criatividade dentro de mim. Sempre desenhei. Sabe aquela fase do maternal, que nem se chama mais maternal hoje em dia, nem sei como é que se dá o nome, mas no maternal, quando a professora pedia, a tia pedia pra gente recortar gravuras e colar. Sim, você já... Eu desenhava. Ah, eu não recortava de revista e colava, eu já desenhava. Eu faço caricatura, e eu trabalho com isso. Eu achei sensacional a capa do seu CD. Meu Deus. Como se fosse a primeira vez, que é metade... Isso. Eu vou colocar aqui na edição para o pessoal ver. É o CD Jesus. Né? Que é você... Metade você, metade Jesus. Perfeito. Ali foi você que desenhou? Não, o desenho foi de um amigo, que eu gosto do traço dele. Muito bom. Mas a ideia foi minha. E aí você sempre desenhou na escola? Sempre. E esse elemento criativo, na verdade, a criatividade, ela é inerente ao ser humano. Por quê? Nenhum ser humano foi criado por Satanás. Todo mundo nasceu de Deus. Nós temos um ponto de partida. E esse ponto de partida é Deus. Né? Salmos 139 fala exatamente sobre isso. E quando você for ler o Salmos 139, quando você for ler o Salmos 139, você vai perceber o que eu estou falando. O resumo é, eu existia antes de existir. Né? Você existia antes de existir. Ainda substância informe. Então, se nós nascemos de Deus, Deus, ele é criativo. Vamos lá, vamos começar do começo. Vamos. Gênesis 1:1. E criou Deus céus e terra.
O primeiro atributo de Deus que ele se apresenta é como criativo, criador, é o que ele é, né? Ele poderia ter se apresentado como todo-poderoso, porque ele é, né? Mas ele preferiu se apresentar como criador, criativo, né? E esse autor, né, professor? O autor de tudo. O autor da vida. O autor da vida. E esse verbo criar no hebraico é bara ou bará, que significa criar a partir do nada. Né? É um verbo só usado para Deus. Só Deus pode criar a partir do nada. Incrível. Mas aí a gente vai lá, depois Gênesis 1:27, a criação do homem, e a gente percebe o mesmo verbo, bará, só que não mais criando a partir do nada. Ele cria algo novo através de um elemento pré-existente para trazer à existência o que não existia. Né? Então, ele traz à existência algo do nada, mas ele também traz à existência a partir da existência. Que legal. Não é legal? Porque o homem, nós, fomos criados a partir de quê? Do pó da terra. Do pó da terra. Então, era um elemento pré-existente para trazer à existência o que ainda não existia. Né? A matéria-prima, né? A matéria-prima. A gente é feito disso, né? Do pó da terra. E não só disso. A parte mais legal vem depois. É quando ele fala sobre o sopro de Deus. O ruach de Deus. É incrível. Né? O soprar é o fôlego dele dentro de nós. E fôlego, um dos significados mais legais de fôlego para mim, é a habilidade de continuar algo muito difícil. De resolver algo muito difícil. E isso também é um significado que eu uso muito para criatividade. Né? Sim. O que significa criatividade? Criatividade é a habilidade de resolver problema. É interessante. É interessante. Ou seja, eu não limito mais criatividade somente para quem é do marketing, da publicidade, mas para todo mundo que é nascido de Deus. Todo mundo nasce criativo, porque todo mundo nasceu de Deus. O que aconteceu? Alguma coisa no decorrer bloqueou a tua criatividade, né? Algum trauma, alguma vivência negativa, ou alguma coisa durante a tua vida desbloqueou ou desencadeou a criatividade que você carrega. Eu costumo... Que legal isso. Não é legal? Eu costumo comparar a criatividade à fé. Né? Todo mundo nasce com uma porção de fé, mas pode desenvolver. Você pode aumentar a sua fé. A mesma coisa é a criatividade. Todo mundo nasce criativo, com uma porção de criatividade. Mas você pode exercer. Criatividade é um músculo. A gente vai para a academia para fazer crescer os músculos e ficar mais forte. A mesma coisa é a criatividade. Né? Quanto mais a gente exerce ser criativo, a gente se torna criativo. Que legal. Então, eu posso exercitar a minha criatividade. Isso. Sempre que eu... E essa criatividade, ela pode ficar também bloqueada, você falou. Por exemplo... Todo mundo, você falou que nasceu com essa porção de criatividade. Todo mundo. Todo mundo. Isso. Então, tem pessoas que não estão usando porque está lá dentro, bloqueada. Está lá e não está sendo acessada, mas ela existe. Aí para desbloquear, tem a ver com a nossa identidade. Tem a ver com a identidade, sim. Com o fato de você saber que você é criativo. Porque eu já falei, isso aí é um assunto que dá pano de manga aqui para a gente passar vários dias conversando. É um assunto que eu amo falar. É sobre criatividade, né? Por quê? Porque meu pai, ele ajudou a desencadear a criatividade que eu nasci com ela, né? Como? Brincando de rádio, quando eu era criança. Eu só convivi com meu pai durante 7 anos. Sim. Mas durante esses 7 anos, ele conseguiu desenvolver e aumentar a criatividade que eu carregava. Como? Brincando de rádio, brincando de cantor, de apresentação. Meu pai, ele toca violão. Legal. Meu pai tem alguns talentos, ele carrega alguns talentos, e um deles era cantar, ele é afinado, e tocar. E aí ele pegava aqueles gravadores grandões, eu lembro como hoje, e ele fazia, nós vamos receber aqui o cantor Felipe Rodrigues. Que legal. Com 4, 5 anos, com a voz fininha, e eu lá, olá pessoal, tudo bem? E tal, tal. Aí veja, ele brincava muitas vezes, pegava uma escova de cabelo, como se fosse um microfone, e hoje eu estou diante de quê? De um microfone. De um microfone. Né? Então, tem coisas que acontecem com você lá no começo da tua vida que você só vai entender anos depois. E Deus fez você para essa geração. Ele fez para essa geração do microfone, para essa geração das câmeras, para a geração dos equipamentos que nós temos hoje. Deus, como você disse, né?
já estava antes mesmo da gente saber. Então, Deus, ele nos fez. Porque você tá falando tudo isso aí, dentro de mim chega, tá ardendo meu coração, porque a publicidade foi um curso que eu quis fazer. E a criatividade não tem como. Tudo eu quero. Tipo assim, eu tô vendo aqui, Deus tá me mostrando uma coisa. Eu quero transformar num filme, Sim. num vídeo. Porque A sua imaginação a minha imaginação por quê? Porque eu quero que as pessoas vejam aquilo que Deus está me mostrando. Né? Na natureza, então, nem se fala quando a gente olha para tudo que Deus fez. Ele se revela através da sua criação. Isso. Então, tá dentro da gente. Por mais que você tentasse não brincar dessas coisas, você ia acabar brincando com o microfone, de cantor, porque isso tá dentro de você. Isso. Eu sou engenheira civil, acredita? Eu era para ter feito publicidade, mas aí eu fiz engenharia civil, foram essas minhas decisões. Uhum. E você acredita que eu abri um canal no YouTube para gravar vídeo, para fazer vídeo? Eu sempre fiz vídeo. Desde que eu peguei o celular, dá para fazer vídeo, eu vou fazer vídeo. Então eu não consigo não viver não fazendo isso, porque isso está dentro de mim. Que legal. Deus nos fez para estar dentro de um estúdio. Você só está reforçando o que eu estou falando. É que a criatividade é inerente ao ser humano. E você está reforçando o que está em mim. Só que quando eu estou diante de uma plateia, eu pergunto, quem aqui se acha criativo? Um ou outro. Quem se acha mais ou menos criativo? Aí um ou outro. Quem não se acha criativo? Todo mundo. Galera. Quase todo mundo. Isso é sério, né? Aí, ao passar que eu vou explicando criatividade à luz da palavra, da Bíblia, aí eles vão percebendo que dizer que não é, você dizer que não é criativo chega a ser uma calúnia, né? É negar, né, aquilo que Deus colocou na gente. Dizer que não é criativo chega a ser heresia. Entendi. Já que nós nascemos com esse elemento dentro de nós. Se Deus é criativo, ele é o criador e nós nascemos de Deus, nós nascemos dotados de criatividade. E é um rompimento, não é? Por exemplo, eu sempre gostei dessas coisas, de música, mas eu nunca procurei fazer, porque eu não acreditava. Eu vou fazer aula de canto, mas eu não tenho voz para cantar. Eu vou compor música, né? Você até perguntou na sala de aula. E aí eu comecei a tocar bateria. Então, eu tô vendo que isso está dentro de mim, a tocar bateria e fazer canto, porque isso está dentro de mim. E aí, o que eu tô vendo a partir do momento que eu vou permitindo que Deus me mostre quem eu sou, é que tá sendo um rompimento. Isso. Eu estou vivendo... E é isso que eu vi quando você estava dando aula, né? E você compôs ali na hora. Como assim ele tá compondo na hora uma música, né? Então, é o dom de Deus em você. E quando eu vi assim, Felipe é livre. Olha, que legal. Essa palavra rompimento, né? Você falando que haviam coisas dentro de você e você só foi rompendo. E à medida que você foi rompendo, essas coisas que você já carregava foram saindo, né? Foram sendo apresentadas, mas já existiam. Me lembra muito um desenho animado da minha época, o Capitão Caverna. Tu lembra? Eu lembro, eu só não assistia muito, porque acho que a gente é de épocas diferentes, né? Vamos ver se a gente consegue colocar um pedacinho do Capitão Caverna aí, só pra você ver essa cena onde ele tira de dentro dele o que ele precisa. Improvisa a roda de peça. É exatamente isso que acontece com a gente. Essa é a nossa realidade, né? Nós temos dentro de nós tudo o que nós precisamos. Só o quê? Precisamos acreditar que essas coisas estão em nós. É uma questão de consciência, porque é uma realidade, né? Quando você fala sobre romper, isso quer dizer quando uma barragem, ela rompe de algo que já está dentro. É mesmo. Não é verdade? É verdade. Ou seja, o rio, ele transborda de um conteúdo que já existe dentro dele. De dentro para fora. Então, dentro de nós já existe tudo o que vai sair. Então, todas as pessoas precisam romper isso. Romper que são criativas. Elas precisam ter a consciência de que tudo que elas precisam já está dentro dela. Porque ela foi criada por Deus plena. Nós fomos criados plenos por Deus, né? O que distorceu tudo foi o pecado, mas aí veio Jesus e resolveu essa parada, né? Jesus resolveu a questão do pecado. Mas olha, na universidade eu sempre ouvi uma frase que diz assim: nada se cria, tudo se transforma ou copia, né? Na minha época era muito copia. Eu pensei que era a frase. Você foi em outro lugar, né? Você foi além. Você converteu o que eu escutava na universidade. Nada se cria, tudo se copia. É tanto que quando eu falei, eu vou fazer publicidade, todo mundo vai começar a copiar.
Entendi. Entendeu? Mas até o ato, a ação de copiar não é 100% errada. E eu vou te explicar um pouquinho sobre isso, né? Mas eu não creio que nada se cria, tudo se copia. Não. Nada se cria, tudo se combina. Como assim? Eu pego algo que existe com outra coisa que já existe, misturo essas duas coisas e crio uma nova coisa. Uhum. Eclesiastes 1:9 vai dizer que não existe nada de novo debaixo do sol, né? Então, tudo o que a gente precisa já existe, né? Legião Urbana vai dizer quais são as palavras que nunca foram ditas, né? Ele vai cantar sobre isso. Tudo já foi dito. Tudo o que precisava dizer já foi dito. Todas as palavras que precisavam ser ditas já foram criadas. Todo mundo já falou tudo. E por que a gente repete? Porque nem todo mundo ouviu. É verdade. Então a gente vai ecoar as mesmas coisas durante toda a eternidade, até que Jesus volte. Amém. Até que o Criador nos leve de volta para o lar. Amém. Você falando aí, eu vi Gênesis, né? Que o início de Gênesis é ali a base toda da Isso. criação, do que Deus fez e existe até hoje. Isso. É só a gente não ver porque tem muito pavimento, tem muito prédio, tem muita Isso. coisa que o homem fabrica, mas a base tá ali, né? São os filtros Os que a filtros. vida vão colocando em nós, né? Entendi. E tem tudo a ver com tudo que a gente está falando. Isso que você está dizendo, os prédios, a dificuldade de enxergar a essência de quem nós somos, né? É o que? São os filtros que a vida, o sofrimento, a dor. Quando você tira os olhos da resposta e coloca no problema, você aumenta o tamanho do problema, enquanto a resposta já está dentro de você. Isso é criatividade. Criatividade é a habilidade de resolver problema. Uau, eu nunca tinha pensado você falando aí como criatividade e identidade tá totalmente conectada. Totalmente conectada. Ambas estão conectadas à essência, né? Uma vez que você se depara com a sua essência em Deus, porque Deus é o Criador, então você se reconhece nele, né? E percebe que todas as habilidades que ele carrega, você também carrega por ter saído dele. Eu tive ao meu período da minha vida que eu me afastei e voltei. Sim. E aí, quando eu voltei, Deus falou comigo exatamente com Gênesis 1. Foi como um... Descortinar. Isso. Eu lendo e vendo, Deus criou. Haja luz. E fez todas as coisas. E me fez. E fez o homem e a mulher. Eu fiz, não, gente, peraí, para tudo. Sabe? Porque o filtro tava errado. O filtro da frustração, do sofrimento, do que a mídia... Porque assim, a gente tá falando de criatividade aqui, nós somos cristãos, nós criamos hoje para Deus, né? Se eu posso dizer criamos, que é do bará de Deus. Sim. Mas assim, nós somos criativos e você compõe, né? Música para Deus. Eu produzo vídeos, produzo podcast para Deus. Mas o mundo tá criando muitas coisas também, né? Que distorcem, que afastam as pessoas. Essa questão da identidade. Aí eu procurei a minha identidade. Na mídia, no que as pessoas diziam, e não encontrei. É porque você encontrou uma identidade distorcida. Isso. Né? O mundo, o homem sem Deus não cria nada. Ele distorce, ele aproveita o que já foi criado. É o princípio da combinatividade, né? Só que ele não mistura uma coisa pura a outra coisa pura, Entendi. porque ele não está puro. Isso, perfeito. Né? Uma vez que você vive puro, que você se reencontra com a tua essência, com a tua identidade, e essa é santa, essa é pura, aí você sim passa a combinar as coisas e criar coisas novas, mas a partir de elementos que já existem. A gente vai ver isso na vida de Jesus. Jesus era Deus, né? Mas ele se esvaziou, né, do ser igual a Deus para viver o quê? Em forma de homem, mostrar a gente, homem, que nós podemos viver igual a ele. Mas Jesus, ele poderia ter... o primeiro milagre dele, qual foi? Foi da água, né? Foi no casamento, né? No casamento. Mas ele não era Deus? Ele não poderia ter dito, haja vinho. Ainda viu, não está. Na hora. Mas o que aconteceu? Ele pegou água e transformou em vinho. Ele combinou, né? Ele pegou um elemento que já existia para trazer à existência o que ainda não existia. Um elemento pré-existente, né? Outra, pães. Multiplicação de pães. Aquela galera ao redor dele, como é que eu vou alimentar esse povo? Ele poderia ter dito, haja pães, como Deus disse, haja luz. Mas ele pegou pão e multiplicou pão através e a partir de pães. Não é verdade?
outro episódio, só para a gente reforçar que isso é uma realidade, né? Eu gosto de chamar de princípio da combinatividade, que eu gosto de criar as coisas. Né? Eu tô Eu vendo. gosto de criar. Eu gostei. Mas olha, a Combinação. orelha de Malco. Pedro, doido, foi lá, decepou a orelha, que Pedro era virado, né? E aí Jesus poderia ter colocado a mão no lugar da orelha e ter dito, Haja orelha. haja orelha. Mas não, ele pegou a orelha que estava no chão, colocou no local. Pegou o elemento pré-existente para trazer à existência o que não existia. Uhum. O E cego. O cego, eu ia falar do olho. O cego. Saliva Exatamente. e terra. E olha, o mais legal é que após Gênesis 1, a gente vê a criação de tudo, do mundo. E aí a gente vê Deus falando, haja isso, haja aquilo, haja luz, né? Haja firmamento, haja separação entre águas e águas. Ah, essa daqui, essa parte seca a gente vai chamar de terra e tal. E quem era que operava tudo isso? Senão o poder criativo de Deus, que é a pessoa do Espírito Santo. Né? Então era Deus falando, haja luz, e o Espírito Santo e transformava a palavra de Deus em realidade. Aquilo que saía da boca de Deus se tornava realidade através do Espírito Santo, que é o poder operacional de Deus. Aí o mais legal de tudo, hoje, onde é que esse Espírito Santo mora? Porque seria muito raso, seria muito vazio da nossa parte a gente conversar aqui meramente sobre essa capa, a carne. Que a gente não é isso. A gente sabe que a gente não é isso. Nós somos um espírito que temos uma alma, intelecto, emoções e que habitamos no corpo. Isso é só uma casa. É tanto que quando a gente parte dessa vida, fica só o corpo e o corpo volta para o pó. Para o pó, exatamente. Né? Nós voltamos para Deus, porque nascemos dele e voltaremos para ele. Somos espírito. Somos espírito. Então, existe alguém morando em nós. Uma vez que nós recebemos Jesus e acreditamos no Criador, em Deus e no seu poder, então o Espírito Santo, né, a pessoa 3 da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, né? E durante anos a igreja anulou essa terceira pessoa da Trindade, né? Mas o Espírito, uma vez que está dentro de nós, esse potencial criativo, ele aumenta de tamanho, né? Porque nós somos o condutor do poder criativo de Deus. É só a gente se permitir, né, professor? É só a gente reconhecer. Né? Por exemplo, eu sou um cara que gosto muito de conversar e eu trabalho com criatividade, como você falou aí. Próximo ano vai completar 20 anos. Ah, como eu amo trabalhar com isso. Nem parece, né, que passaram-se 20 anos de tanto... Nem parece que eu tenho 20 anos, irmão. Rapaz, eu, como eu estava dizendo no começo e nem terminei, aquele curso da infância, eu quero ser médico, eu quero ser astronauta, eu quero ser publicitário. Eu quero trabalhar com criatividade. Tá? Ser publicitário, ser diretor de criação é a minha profissão da infância. Eu sempre sonhei com isso, em trabalhar com criatividade. E dizem por aí que quando você trabalha com o que você gosta, você não trabalha. Exatamente. Não é trabalho, é diversão. Então, eu ganho para me divertir. Agora, eu nunca imaginei, Débora. Eu nunca imaginei conseguir unir a minha profissão ao meu chamado. Né? E há quase 15 anos eu exerço essa função no Ministério Verbo da Vida, né? Mundial. A gente trabalha para todos os verbos. Aquela logo foram vocês. Todas as... A marca da igreja, a marca do Verbo Shop, estudo de cores, aplicação, formato. Aquelas camisas, você fez umas camisas que Lucerna me mostrou, que era do barro, alguma coisa do vaso, da cor de barro, acho sensacional. Sim, foi uma coisa bem legal que a gente fez, a chamada aula de campo da Escola de Ministros, né? E tem a aula de campo, que é onde os alunos vão para Campina Grande, né? Viver o contexto do Ministério Verbo da Vida e conhecer toda a estrutura, que é gigantesca. Eu já fui lá. E aí sempre tem temas. Anualmente tem um tema, né? E aí a gente conseguiu vestir todo mundo de barro. Tu tem noção que quando... Eu até postei no meu Instagram uma foto do nosso auditório lá, com mais de 200 pessoas, com cor de barro. Eu disse, cara, parecem vasos. E é isso que eles são. Vasos na mão do oleiro, né? É uma coisa que eu sempre falo, que quando Deus te fez assim, quando Deus me fez desse jeito, né? Eu gosto muito de fazer munganga. Eu sou muito extremamente expressivo, né? Eu já percebi. Eu fui criado na feira.
Aham. Minha mãe é feirante desde sempre. Então, eu passei muitos anos vendendo feijão, farinha, macarrão, né? E então lá é como? É falando alto, né? Você não lida com cliente simplesmente. Você lida com freguês, que é fiel há anos. Aham. Diga mais, quer mais o quê? Quer comprar o quê? E aquele barulho de feira. Então você se habitua a falar alto, né? Uhum. E nesse ambiente de lidar com gente, de reconhecer as diferenças, né? Lidar com tipos diferentes de pessoas. Tu já observava, hein, desde essa época. Nossa, O olhar já o olhar clínico que Deus te deu. sendo apurado, né? Sendo apurado. Trabalhando com pessoas. E esse jeito que a gente carrega, você acha que Deus errou quando ele fez você exatamente como você é? Não. Deus não errou, porque ele não erra. Uma geração aí, há quem acredite que ele errou, mas Deus não erra. erra. Não erra. Deus é bom. E Ele até, é bom em tudo que faz. amém. E até mesmo pra gente ver a beleza, né? A gente se olhar no espelho e dizer, sabe, Deus me fez Exatamente. belo, Deus me fez bela. Isso. Ele disse, foi muito bom, né? Quando Isso. me fez, Ó, ele criou tudo foi e a bom. Bíblia diz que foi bom. Mas ele criou o homem e viu Deus que era muito bom. Então, você que está assistindo, tenha consciência que você é o muito bom de Deus. Amém. Porque Deus criou tudo e viu que era bom. Mas criou você e viu que era muito bom. E aí tem gente que fala assim, né? Ah, não, mas olha, aquela pessoa é feia. Eu falei, aquela pessoa não é feia. Feia é a sua opinião. É. Sabe por quê? O que é feio? Feio é o pecado. Feio é a desonestidade. Isso. Falta feio, de caráter. falta de caráter. Isso é feio, sabe? Mas a gente colocar É o padrão o que o padrão mundo criou. criou, É. né? Estabeleceu. E aí, quando eu falo sobre essa questão de jeito, né? Deus não errou quando me fez exatamente como eu sou. Ele acertou em cheio, porque podem ter pessoas parecidas comigo, aí entra a identidade. Mas não tem como eu. Só eu sou como eu, É né? verdade. Como Felipe. Só Felipe, né? Então, Deus não errou quando me fez dessa maneira. Ele acertou em cheio. Sim. Então, Deus não quer me mudar. Ele não quer me mudar. O que é que ele quer? Me molda. É diferente de mudar. Como eu trabalho com criação de marcas de identidade, né? Eu percebo que quando eu erro, eu preciso mudar aquilo. Porque eu errei. Deus não errou quando me fez. Nossa, eu nunca pensei nisso. Mudar e moldar. É diferente. Totalmente Completamente. Aí entra as camisas do pessoal, todos de barro, como vasos na mão do oleiro, que vai sendo moldado, esculpido, aquilo que ainda não é perfeito em mim. Né? O Espírito Santo, que é o poder criativo de Deus, olha para Jesus, que é perfeito, e começa a esculpir em mim a imagem que ele tem, a perfeição. Né? Não tem ninguém perfeito no mundo, não tem, mas existem pessoas que são imperfeitas, mas que não desistem de perseguir aquele que é perfeito. Isso. Esses somos nós. E eu amo quando Paulo fala sobre o aperfeiçoamento no amor. Então, Jesus, ele vem, morre por nós, nos dá o seu Espírito, para que esse Espírito comece uma obra. Aí você pergunta aonde? Dentro. Porque a obra começa dentro de nós. Isso. E ele vai nos moldando e vai esculpindo, de fato, quem nós precisamos ser para sermos bons, né? Parecidos com quem? Com Deus. Com Deus. É perfeito, né? Em tudo que faz. Ele não erra em nada. Eu acho incrível a maneira como a Bíblia, um livro tão antigo, eu acho que só por isso as pessoas poderiam passar a acreditar e dar mais credibilidade ao que está escrito. Porque como é que um livro escrito há tanto tempo, Débora, é tão atual? É incrível a Bíblia. Me fala, tem resposta para tudo. Taços Licudo. Para ciência, para todas as coisas, sociedade, existe resposta para todos os maus da sociedade. É incrível. Taços Licudo falou uma coisa que ficou para sempre. Ele falou ontem aqui. Inclusive, ele falou do verbo bará, porque a gente falou de Gênesis. E aí ele falou assim, né, que... o que eu ia dizer? Eu esqueci. Eu ia falar... Você estava falando sobre o quê? A sociedade, o mal da sociedade. Da palavra de Deus. Aí Taços disse assim, cada palavra na Bíblia tem uma riqueza de sabedoria. Eu acho por isso que Paulo vai dizer, né? Que profundidade é Isso. o conhecimento e a sabedoria de Deus. Então, assim, a Bíblia ela é riquíssima. O que acontece?
o Deus deste século cega a mente e o entendimento das pessoas para não enxergarem. Porque eu lembro que eu via da Bíblia antes, quando eu não tinha entendimento. Aí hoje eu falo, por favor, leiam a Bíblia Sagrada. Não é um livro para se entender por aqui, mas por aqui. Por aqui, com desejo. Isso. Né? Não é um E livro humildade. para se compreender apenas, mas para experimentar. E lá nós encontramos nossa identidade. E isso, olha, você não pode falar contra algo que você não provou. Aham. Né? As pessoas, não creio na Bíblia, mas prova. Só experimenta a Bíblia. Se ela não for real, aí você não usa mais ela. Né? Todo equipamento, a gente está dentro de um estúdio aqui e essa câmera que está me filmando é um equipamento que certamente veio com o quê? Com um regulamento. Veio com um manual de como usar. A Bíblia é isso. Para a gente aprender como usar melhor a nossa mente, o nosso espírito, o poder criativo que a gente tem, que a gente carrega, precisa de um manual. Né? É lá que nós encontramos, de fato, tudo sobre Deus e, consequentemente, sobre nós, né? Porque quantas pessoas tem na Bíblia? Quantas pessoas para a gente se inspirar? Isso. Pessoas que tiveram comunhão com Deus. Isso. Né? Paulo, para mim, então, os discípulos. Então, a Bíblia tem todas as respostas. A Bíblia não é um livro comum. É a carta de Deus para o mundo. Isso. A palavra de Deus, para mim, eu amo. Para mim, não tem... Pergunta assim para mim, qual é o seu hobby? Quando todo mundo vai embora, eu fico em casa sozinha e eu posso ali conhecer mais do meu pai, conhecer mais aquilo que ele fez, aquilo que ele ainda vai fazer também através de nós. Então, isso é maravilhoso. E é onde a gente se reconhece, né? Ó, eu falei aqui sobre a minha primeira experiência quando criança, mas ser criativo é manter viva a criança interior que nós temos. A Bíblia vai dizer que se não for como criança, a gente não vai entrar no reino dos céus. Aí você está achando que a Bíblia está falando sobre a imaturidade, sobre a birra, a carnalidade de uma criança? Não. A Bíblia fala sobre a pureza, a ingenuidade, né? A essência intacta de uma criança. Que a criança é criativa, ou não é? É. Por quê? Porque ela pega um prato. Vou repetir para a gente conseguir fazer um corte bem legal, tá? Ó, a criança é criativa ou não é? É sim. Por quê? Ela pega um prato e ela vê um disco voador. É ou não é? É. Ela pega uma caixa de sapato e vê um carrinho, um caminhão, uma caixa de geladeira e o castelo de Grayskull, né? He-Man. Quem nunca fez de uma caixa de geladeira? Quem nunca quis voar? Quem nunca quis voar, cara? É ou não é? Então a criança é extremamente arteira, criativa. Agora eu pergunto, quem já foi criança? Todos fomos crianças, né? Essa é a prova de que alguma coisa na nossa vida aconteceu que bloqueou ou desencadeou. Por isso que tem gente mais criativa do que a outra. Entendi. Porque houve um desencadear. Eu gosto de dizer que o homem criativo é a criança que sobreviveu. Que legal. É a criança que você manteve viva dentro de você, que é a nossa parte mais criativa. Qual é o convite, Débora, mais sério que uma criança pode fazer a alguém? Vamos brincar? Vem brincar comigo, né? É o convite mais sério que uma criança... Cara, e a gente precisa levar a sério isso. Precisa. Quem tem filho tem que brincar. Quem não tem que continuar brincando. O mal do adulto é que ele deixa de ser criança quando cresce. É verdade, uau. E a criança, ela não tá preocupada. Ela não tem preocupação. Criança se preocupa com o quê? Não, com nada. Com nada. Pelo contrário. A ação, a atitude de brincar reflete bem em quem ela crê, em quem ela acredita, né? Que possamos aprender com eles, né? Isso, aprender com as crianças. Com as crianças. Aí eu pergunto para quem está assistindo a gente. Se a criança que um dia você foi voltasse para te visitar, será que ela se reconheceria em você, em quem você se tornou hoje? Ou você se tornou um adulto muito chato, sem graça, aquele cara cheio de compromisso, que não tem tempo para nada, né? Quero te convidar hoje a você ter um tempinho para você brincar. Vai brincar do que você brincava na infância. Lembra quais eram as tuas brincadeiras. Olha, o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Então mantenha viva dentro de você a criança que você sempre foi
Cara, que legal, porque eu vivo fazendo essa pergunta. Tu brincava de quê quando era pequeno? Olha que legal. Porque essa pergunta vai trazer a memória Memória afetiva. afetiva, a Isso. identidade, a Isso. criatividade. O que que você fazia? Como é que era? E as brincadeiras mudaram, né? Ao longo do tempo, mas sempre Cara, brincamos. eu gosto muito, eu gostaria de conversar com o Tassos um pouquinho sobre isso, porque além dele ser um cabeção, muito inteligente, Muito. eu quero conhecer ainda qual é a visão dele acerca disso, da escola, do sistema educacional, porque na minha mente, muitas vezes a escola, ao invés de desencadear a criatividade, bloqueia. É. Como? Eu nunca esqueço que teve uma vez que estava nublado na minha cidade, e aí a tia pediu para eu desenhar um céu. E eu desenhei o céu cinza, porque era o céu que você tinha no tava dia. O céu que temos, né? Cinza. E ela me corrigiu dizendo que era azul. Oh, Céu é azul. Eu disse, não, o céu tá cinza. Então, veja, é como se a escola, é o mesmo, colégio, né? fosse uma indústria que produzisse produtos em alta escala. Ensina a mesma coisa para todo mundo se tornar igual um dia. Criando todo mundo para entrar na mesma caixa. Na mesma caixa. Enquanto a criatividade, enquanto Deus, ele nos criou para sair desse lugar de limitação, mas de rompimento. É. Né? E é incrível realmente olhar para isso, viu? A gente, quando olha para nossa criança interior, né? A nossa criança que nós fomos, trazer a memória. E você ficou falando aí, eu fiquei refletindo aqui. Eu acho que a tua criança o ia. teu olhar foi para um local tão Foi. distante, né? Você estava imaginando Eu vou coisas. falar, como hoje eu estou vivendo os planos de Deus, eu hoje estou na plenitude, né, de quem eu sou em Cristo Jesus. Eu acho que a minha criança ia olhar para mim hoje, ela ia fazer, uau, Graças a você, Deus. você escolheu certo. Eu acho que a tua criança ia rir muito, viu, se contigo. Rapaz, E eu ia digo a também te você, alegrar, né, porque aquilo que você brincou, hoje você continua brincando. com certeza. E eu costumo dizer que eu aprendi a ser criança depois que eu cresci. Porque na minha infância eu passei por alguns perrengues e como a minha mãe, né, Dona Zilda, vulgo minha mãe, sempre disse a gente, ela disse um ditado que é assim, se eu contar a minha história até o burro chora. Né? Porque se eu parar para contar o que eu já vivi durante a minha vida e Uhum. criança, ela só merece uma coisa, ser criança. É. Ela só merece brincar, eu não. Eu já estava pensando em como eu ia ajudar minha mãe. Entendi. Eu era o homem da casa, não, Entendi. eu era o menino da casa. Eu era a criança da casa. Eu queria brincar, mas não. Eu passei a. Então, eu não fui a criança que eu merecia ter sido, mas eu me tornei a criança depois que eu cresci. Que Brinco bom. muito, me divirto muito. Todos os esportes radicais que você imaginar. Quando criança eu não consegui fazer, já fiz, né? Há tempo, né, professor? Há tempo, isso, exatamente. Então, o segredo é não se afastar da tua essência, da criança. Amém. Teve uma vez que eu estava pregando num evento, participando de um evento no Rio de Janeiro, e eu estava hospedado na casa de uns irmãos, e que a dona da casa, logo cedo, ela acordou um pouquinho nervosa por causa de um pesadelo. Sim. E nesse pesadelo ela disse que viu um enchente entrando na casa dela, e todos nós estávamos hospedados lá, e a água estava subindo de nível dentro da casa. E ela começava a bater nas portas dos quartos, avisando e gritando para a gente acordar, né, porque senão a gente ia morrer. E aí ela disse, rapaz, corram, que a água está aumentando, tá entrando dentro da casa, deixem tudo, só não esqueça do RG, só não esqueça da identidade. E eu não precisei nem consultar José, que é o rei das interpretações, para entender o que Deus queria nos dizer naquele momento, né? Sobre identidade. Né? Abandone os pesos que for preciso, mas só não perca a sua identidade. Que é o que faz de você ser quem você é. Quem você é. E isso ninguém rouba. Ninguém. Quando você encontra, isso. Não tem como. Não tem. Não tem. Encontrei. Se vestir de si, daquilo que Deus te criou para ser, é a melhor coisa que existe. Porque a partir disso, de você tendo um encontro real com quem você é, com quem Ele te criou para ser, aí você vai operar em plenitude em tudo que você se propôs para fazer. Vai dar certo.
que é a consciência de quem eu sou em Cristo. Eu sou mais que vencedor. Eu já sou curado. Eu não vivo atrás da vitória, eu vivo na vitória. Uhum. Né? Eu não vivo atrás da resposta, eu vivo na resposta. É essa consciência jogada dentro de Deus, que é o nosso Criador. Tem alguém que nos conheça melhor do que quem nos fez? Não. Então, uma vez que a gente vive em Cristo, aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz que são nova criatura. Então, se eu me mantive em Cristo ontem, eu fui novo ontem. Se eu me mantiver hoje, eu fui novo de novo. Amém. Amanhã, novo de novo de novo. É aqueles que permanecem e não são aqueles que passeiam, Débora. Uhum. São aqueles que vão a Cristo apenas num evento, numa conferência, acampamento. Não, são aqueles que Ou só moram. quando precisam, né? Ou só quando precisam, né? Na hora da necessidade. Eu tenho muitos exemplos aqui na minha mente de familiares, amigos que só procuram Deus na dor. Como se Deus fosse sinônimo de dor, né? Não, procura porque Deus é sinônimo de resposta. Só que quando a gente se reconhece nele, a gente percebe que a gente está morando na resposta. E um dia nós vamos morar com ele. Isso. Então, os puros de coração verão a ele. E isso me alegra, essa é a esperança que eu carrego, porque eu sei que existem muitas coisas maravilhosas aqui na Terra e uma delas é frutificar para Cristo, Isso. ver pessoas crescendo, pessoas recebendo a salvação. Mas tem coisa melhor em saber que nós vamos morar com aquele que passamos a vida aqui com ele, porque você vai morar na eternidade com alguém que você conviveu, Isso. teve comunhão com ele. Isso. Então é esse entendimento de que Deus, ele é alguém que quer morar comigo. Ele quer morar em mim também, né? Que é o Ele Espírito mora em Santo. Ele nós. mora em nós. Mas um dia nós moraremos Com ele. Isso. Isso não pode soar como um hóspede estranho. Isso. Eu não vou morar com alguém que é estranho. Não. A nossa vida, que maravilhoso. Graças a Deus que você entrou nesse ponto. Por quê? É uma coisa que tem ecoado dentro de mim. Amém, também. Relacionamento. O intuito da nossa existência. Qual é o propósito da nossa existência? Nos relacionarmos com Deus. Isso. Acabou. Conhecê-lo. O interesse de Deus em nós é simplesmente, Débora, conhecermos quem Ele é, né? Vou repetir para sair bonito no corte, né? Olha, qual é o propósito da nossa existência? É só conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Só isso. Mas o que as pessoas querem? As pessoas querem serem usadas por Deus. Só ser usada. Aí eu te digo, da mesma maneira que se a gente hoje temos Deus dentro de nós e um dia nós moraremos com Ele, e a intenção é não se mudar da terra para morar com alguém estranho, então esse relacionamento tem que acontecer aqui. Né? Então a gente precisa se misturar com Deus e conhecê-lo na terra, né? Então, a busca da nossa existência é em conhecê-lo. Por quê? Através do conhecer, da intimidade, aí nós seremos usados por ele. Isso. E não o contrário. Né? As pessoas têm pensado, não, eu quero ser usado. Por quê? O dom de Deus, o dom, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, certo? Não é nosso. Sim. Vem de alguém, parte de alguém. Então, o dom que opera através de mim não é meu. É de Deus, ele só opera através de mim. As pessoas querem andar no dom, mas não conhecer o dono do dom. E isso é muito essencial. Superior. Sabe por quê? É superior. É muito melhor conviver com o dono do dom, porque se você tiver o dom do dom, você vai ter o dom, você vai ter as bênçãos, você vai ter Sim. tudo o que Deus tem. Isso, se ele entregou o próprio filho, né? O que ele não vai nos dar mais? Que foi o principal, o mais importante que ele poderia nos oferecer, a sua própria vida. Isso. E uma das coisas, você falando aí, uma das coisas que eu amo pensar é que Jesus, ele veio, né? Ele teve toda a vida dele, o ministério, morreu por nós. Mas sabe uma coisa que ele fez? Foi sentar na mesa com os discípulos. Cara, como eu queria ser uma mosquinha, pelo menos uma mosquinha, pra estar ali naquela mesa. Você tá ali na mesa com Deus, Sim. sabe? Então, Jesus se relacionou com as pessoas que estavam em volta, à volta dele, com ele. Imagina você ficar ouvindo, você dizer, bom dia, deixa que eu vou fritar o peixe.
como era literalmente o humor Literalmente. de Jesus, o cheiro de Sim, Jesus, isso. como ele se vestia, como ele se comportava. Isso. Porque às vezes a gente tem aquela imagem, aquele quadro, a imagem de Jesus Cristo, né? Com a auréola, a barba, a imagem que o homem pintou sobre ele, Do que o homem achou. do que o homem acha que ele é. Mas o Jesus que sempre foi santo e sem pecado, quando viu o pecado acontecendo dentro do templo, ele saiu quebrando tudo. Então, Jesus ele não carregava simplesmente a justiça. Ele era a justiça de Deus andando na terra. Uau. E era uma pergunta que eu sempre me fazia, sempre me questionava. Cara, assim que eu chegar no céu, eu preciso fazer essa reunião. Eu preciso me reunir com Ai, meu quem? Deus, ainda bem que tem gente assim como eu. Claro, eu sou altamente imaginativo. Eu Na minha também. mente, eu trabalho com imagem, então eu vejo tudo. Né? Eu leio a Bíblia com imagens. Com imagens. Assim. Eu vejo, eu entro naquele momento, naquele dia. Aham. Tanto que quando eu estou pregando sobre algo, eu digo, você lembra daquele dia, quando Davi estava... Aham. Porque é um fato. Um A fato. Bíblia não é uma história, não é um conto, né? Não é uma ficção. Não, é um livro baseado em fatos E reais. você se coloca lá E eu dentro, me né? coloquei lá. Aí qual é a pergunta que você pensava em Então, eu fazer? sempre me questiono o quê? Eu vou chegar no céu, eu vou perguntar a Davi como foi aquela experiência com Golias, né? E Jonas Sim. dentro de um peixe. Não dá para crer por aqui, tem que ser por aqui. Aham. E Abraão, que era velho, que não poderia ter filho, e simplesmente hoje nós somos descendência de Abraão. E tantos outros, Aham. todos os homens, Daniel, hein? Na cova, Sadraque, Mesaque e Nossa. Abednego, na fornalha. Pensa nisso. Então, a gente chegar no céu, se encontrar com essa galera e perguntar, me diz como foi andar sendo guiado por uma tocha, uma coluna de fogo, como era isso? Aí eu fico pensando, eles abordando a gente. Não, peraí, a gente pode te responder. Mas me diz uma coisa, como é carregar Deus dentro de meu você? Deus, é. Né? Olha isso. É, eu também. Não é pecado. Sentir Não, né? não. Pecado é só crer quanto sentir. Mas sentir não é pecado, não. E eu fico pensando, cara, É. uau, como é ter Deus dentro? Hoje temos Deus Sim. dentro, né? A qualquer hora. Isso, mas um dia nós estaremos dentro dele, né? Que é no céu, né? É. Então, o dom, né? O ser usado por Deus floreia muito, encanta, chama a atenção. E às vezes para nós mesmos, né? Para o nosso talento. E não é sobre performance. Não é sobre como você se move numa plataforma ou quanto você fala bem. Do que adianta falar bonito e viver feio. É. Não adianta. É justamente o contrário. Para você não ser pego por Deus como hipócrita. Né? Porque Deus, ele conhece as coisas antes mesmo delas acontecerem. Mas ele está ali na expectativa de que você vai acertar. Você vai escolher o que é certo. Por quê? Ele nos deu um elementozinho que é bem criativo também, chamado livre-arbítrio. Eu tenho poder de escolha. Isso. Deus diz qual é o caminho. Eu ando nele se eu escolher, se eu decidir. E relacionamento só funciona com o sim dos dois, né? Com o sim dos dois. Tu pode vir pro podcast, Felipe? É o meu sim. Isso. Aí você diz sim também pro podcast acontecer. Então só funciona dessa forma. Eu amo pensar nas coisas de Deus. Eu amo imaginar também. Sabe o livro de Ezequiel que fala da visão que ele teve? Sim. E eu fico fechando o olho e tentando ver. Porque assim, não tem como, né? Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou. As coisas que são... É sublime demais para as nossas mentes. Mas eu amo tentar, sabe? Porque quando eu fecho o olho e eu tento, eu digo, pai, eu tô aqui diante de ti. Eu tô lá conversando com ele, sabe? Diante do trono da graça. Eu tô conversando, eu gosto de imaginar assim. Mas o bom é que ele incentiva a gente a ver mesmo. E se a gente vê, a gente vai viver. Amém. Né? É fé. É, Né? isso. Ver sem Isso, enxergar. Isso. Eu consigo ver. Porque aquilo que eu vejo não é eterno. Ou aquilo que eu vejo é passageiro. E Isso. aquilo que eu não vejo é eterno. Então eu tô lá diante do trono e eu tô falando com Deus e eu fecho meus olhos. Pai, como eu quero te ver. Eu disse, me dê um sonho, eu quero te ver. E eu sonhei. Era uma luz tão forte e eu desmaiava. Foi esse meu sonho. Porque não dá pra ver. Não dá, a glória é Isso aí. tremenda. Isso. E aí eu tô lá diante do trono e Deus fala assim, filha, isso que você tem, a minha presença dentro de você, como você falou aí, você se arrepiou. Essa presença dentro, essa vida eterna, a minha vida dentro de você. Vai lá e conta pra eles. Show. Conta pra eles. Isso. Porque é acessível para eles. Vai trazer os teus irmãos, sabe? Agora vê, Débora, o que a gente tá falando aqui, criatividade,
que tem a ver com identidade, com essência, com relacionamento. Com vida de louvor. Tudo com vida de louvor, né? Tá tudo conectado. Me diz, qual é um dos maiores problemas dessa geração? Falta de identidade. As pessoas perdidas, querendo se encontrar, querendo se reconhecer em alguma coisa. Em alguém, né? Em alguém, né? Enquanto, na verdade, a Bíblia é esse elemento, esse espelho que nos apresenta a nós mesmos. Eu gosto de falar assim, que sucesso é conhecer Deus. Sucesso é conhecer Deus. Pronto. Você pode ter tudo. Se não tiver conhecer Deus. Pronto. Porque nós fomos feitos para estar com Ele. Isso, para estar. Estar. Não ser só usado, é para estar. Gente, é em tão Cristo. bom estar. É bom demais. Aí sim, quando você está com Ele, aí ser usado por Ele é consequência. Aí eu digo que ser usado por Deus é consequência. São as aventuras, né, que você falou, as experiências com Deus. Colecionar a experiência, né? Pai, que legal! É outra coisa que eu sou, né? Colecionador. Colecionador, você falou na aula. De viagem, de várias coisas. E inclusive de experiência com Deus. E é? Claro. Então, isso é maravilhoso, a gente entender que primeiro é a presença, né? O maior presente é a presença. Sim. O maior sucesso da vida é conhecer a Deus. E realmente ser usado por Ele é viver. São as experiências que você vai estar ali. Olha, Deus, né? Deu certo. Aquela pessoa te conhece. Aí você vai compartilhando a mesa com aquelas outras pessoas. Não é tão bom a gente estar compartilhando aqui algo que você sabe, eu também. Deus é bom. E eu vou dizer, é mesmo, irmão. Olha, deixa eu te mostrar um testemunho. Eu tenho recebido durante essa estação em Natal muitos testemunhos. Glória a Deus. Um tem mais mexido comigo do que o outro, mas tem um aqui que representa todos eles. Eu recebi antes de eu vir. A pessoa colocou, eu tô guardando cada palavra sua que recebi esses dias e vou anotar hoje ainda para não esquecer de nenhuma letra. Você nos acrescentou e muito, sentiremos sua falta de verdade. Um dos maiores tesouros que você tem na sua vida é a sua presença nos lugares. Nunca esqueça disso. Sua presença contagia, muda e acrescenta. Essa pessoa não tem noção que quando eu era adolescente, com crise de identidade existencial, ainda que eu tivesse mirado na imagem que Deus me mostrou sobre mim, a vida foi tentando me arrancar e me distanciar daquilo. E isso aqui foi a minha oração um dia. E ela não tem noção. Eu cheguei para Deus e eu disse, Pai, eu quero só dar para as pessoas presença, que é uma coisa que está carente. Hoje, o mundo está carente de quê? De presença. As pessoas conversam com você olhando para o infinito, menos para o que você está falando. Elas não miram em você, no teu coração. Elas estão perdidas. Ou então, quem está ouvindo você já está se preparando para responder a você, né? Não, as pessoas querem ser boca de Deus e esquecem de ser ouvido de Deus, de ser presença de Deus, de ser ombro de Deus, braço de Deus, né? Sim. Então, isso foi minha oração. De praticar o amor, né? Praticar o amor. Agora na prática. Na né? prática. Não só no conhecimento. Isso. Conhecer é diferente de viver. E conhecer é bom, né? Conhecer é bom, mas experimentar Deus é incomparavelmente melhor. Professor, estamos aí terminando o nosso tempo. Meu Deus, passou tão rápido, não foi? Rapaz, esse relógio está trabalhando contra nós. Meu Deus, quantas coisas eu aprendi, tá? Tá mesmo. Quando você vier novamente a Natal, as portas do podcast estão abertas para você vir falar mais sobre identidade, criatividade. Eu sei que tem muita coisa aí no seu depósito para compartilhar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, Débora, obrigado pelo convite. Tão de repente, né? Mas eu gosto dos de repente. Isso, né? Foi Deus que planejou. Foi Deus. Obrigado. Cada palavra, como você disse, já estava escrito na agenda dele. E a melhor coisa que tem para viver é a agenda de Deus. Agora avança. Não para com isso. Amém, amém, amém. Muito obrigada. Bom, eu espero que vocês tenham recebido, porque eu recebi muito aqui. Eu vou deixar as redes sociais do Felipe Rodrigues aqui embaixo na descrição e eu espero que você tenha recebido uma palavra poderosa, porque eu recebi. Até a próxima, em nome de Jesus.